Senhor Jesus, meu amado irmão, estou aqui mais uma vez no canal Estudando a Bíblia para estudar com você a lição de número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2025. Neste primeiro trimestre, estamos estudando Em Defesa da Fé Cristã, uma revista, produzida pelo pastor Ezequias Soares, produzida também aqui pela CPAD, e hoje vamos estudar a lição 12, que tem um tema especial voltado para a igreja. Esse tema aqui. A igreja tem uma natureza organizacional, né? Então, nesta aula, nós vamos entender sobre a necessidade da igreja se organizar. Vamos entender que a igreja é um organismo vivo, mas também ela é uma organização que tem nome, endereço, documentos, liderança, diretoria, certo? Isso é a parte da organização da igreja que vamos entender melhor baseado em uma das cartas de Paulo, escrita a um dos obreiros cooperadores com Paulo no seu ministério, chamado Tito. Essa carta, ela explica muito bem sobre a necessidade de organização da igreja. Nós não temos que pensar apenas no foco da espiritualidade, mas também da igreja como sendo uma organização, tá certo? Este livro, chamado Livro Bíblico do Novo Testamento, Carta de Paulo a Tito, vai explorar muito bem esse assunto e você com certeza vai entender. Recomendo que você faça a leitura desta carta, de Paulo a Tito, que com certeza você vai entender melhor. Mas temos aqui uma apresentação importante para você, para que você venha entender essa lição, você que é obreiro, você que é professor da escola, você que está iniciando este canal, tem como objetivo ajudar você. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso, se inscreva, deixe também o seu comentário, o seu like, compartilhe também esse vídeo com uma pessoa amiga. Com certeza você vai estar contribuindo para que essa pessoa entenda mais um pouco da palavra de Deus e juntos possamos crescer na graça e no conhecimento, tá certo? Vamos para a nossa apresentação. Temos aqui esse tema, agora vamos para o nosso texto. Nosso texto áureo está na carta de Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, uma das funções principais de Tito, lá em Creta, era estabelecer ou organizar a igreja. As coisas que ainda restavam já tinham sido evangelizados, provavelmente discipulados, mas precisavam serem organizados. Então, Paulo comissiona Tito para fazer esse trabalho, que em cada lugar onde tivesse uma igreja fosse estabelecido presbíteros para essa igreja. Então, você já tem uma visão aí de organização do ministério local, tá certo? Vamos mais. Nós temos aqui a nossa verdade prática. A igreja é o quê? É um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Então, você percebe, nós temos que olhar a igreja com duas óticas. Como um organismo vivo, mas também como sendo uma organização. É uma organização, e como já falei, que precisa ter uma diretoria, uma liderança, um endereço, um CNPJ, atas, e cada vez mais ministérios, departamentos e tudo que puder organizar, com certeza isso é correto e é bíblico também. Nós vamos ver alguns fundamentos disto mais na frente, tá certo? Nós temos a nossa leitura bíblica oficial em classe no livro Tito, um dos livros do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 1 a 9. Recomendo que você faça a leitura deste livro, para você entender melhor sobre a função de Tito ali naquela ilha, para você entender também sobre a igreja de Creta, como era os cretenses, e assim também sobre
alguns assuntos principais para a igreja, principalmente no capítulo 2, onde ele vai mostrar como ele deveria tratar com os membros daquela igreja, tá certo? Vamos agora para a nossa introdução. A Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças, né? Sabemos disso, mas também, pelo outro lado, é uma organização, congregação ou assembleia com sua forma de governo, não é? Então você percebe que a igreja, ela tem um nome, ela tem uma forma de governo que pode ser congregacional, episcopal ou outra forma, existe várias formas de governo da igreja. Então, isso mostra já a organização da igreja em si, tá certo? Vamos para os nossos tópicos principais agora. Nós temos aqui 3 tópicos, é um pouco diferente das lições anteriores, né? As lições anteriores, nós tínhamos sempre mostrando no primeiro tópico uma doutrina, no segundo, mostrando as heresias do passado, e no terceiro tópico, as heresias atuais. Nesta aqui, nós não vamos tratar de heresias, mas vamos falar da necessidade da igreja ser organizada, tá bem? Glória a Deus. Vamos aqui para o nosso primeiro tópico: Tito e as igrejas na ilha de Creta. Neste tópico, nós temos 3 subtópicos. Vamos falar sobre Tito, você vai entender quem era Tito. Vamos para o 2, o pastor de Creta, vamos entender quem era. E também vamos entender sobre Creta, ok? Importante para você focar aí como professor da escola dominical esses subtópicos principais. Quando a gente entende o ponto principal e os outros, a gente consegue realmente entender toda a lição, não é? Entendido? Espero que você esteja entendendo até aqui. E mais uma vez, peço que você se inscreva neste canal, comente, eu quero responder os seus comentários aqui. Para mim é um prazer poder responder o seu comentário, tá bom? Vamos lá. Tito, vamos entender sobre Tito. O que a Bíblia fala sobre ele, né? Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, ele fala isso lá no versículo 4 do capítulo 1. Tito também era grego. A gente entende isso lá em Gálatas 2, versículo 3, convertido provavelmente em Antioquia. O que entendemos mais? Ele foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, ajudou o apóstolo Paulo em Roma, você pode conferir isso na segunda carta a Timóteo 4, versículo 10, e também em Nicópolis, lá em Tito 3, versículo 12. Então, algumas informações importantes a respeito da pessoa desse obreiro, que Paulo chega a chamar de filho, né? Alguém que era realmente da sua confiança, assim como era Timóteo. Então, 2 obreiros de suma confiança do apóstolo Paulo, né, que estavam sempre mais próximos, Timóteo e Tito. Inclusive, essas cartas, Timóteo e Tito, são chamadas cartas pastorais, direcionadas a pessoas que estão no ministério. Tá bem? Vamos entender agora o pastor de Creta com base no versículo 5. Tito foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então você percebe aí qual era a função principal de Tito. Tito era um pastor ali daquela ilha chamada Creta, mas existia outras também igrejas naquela região e ele é autorizado a colocar presbíteros nessas demais igrejas. Então você percebe aí que o ministério de Tito é até expansivo ali dentro daquela área geográfica, né? Dentro daquela ilha que era realmente extensa, e ele vai autorizar, ele tem poder agora para autorizar, ordenar presbíteros em cada igreja. Isso é bom, não é? Você entende aí sobre a pessoa de Tito. Vamos para o próximo subtópico. Nós temos agora Creta. Vamos entender um pouco sobre essa ilha.
Creta era uma ilha no Mediterrâneo, com 256 quilômetros de longitude e entre 12 a 56 quilômetros de largura, situada a 96 quilômetros a sudoeste da Grécia, certo? Essa famosa ilha, muito extensa, havia muitos povos nessa ilha, por isso que ele manda ele ir colocando presbítero nas igrejas. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, pertencia ao Império Romano, unindo a Cirene, no norte da África, nos termos também de Líbia, como sendo aí uma só província. Então você percebe a extensão que tinha essa ilha, muito grande, muitas pessoas, muitos lugares, e ali está um obreiro trabalhando nessa região para estabelecer presbíteros, organizar as igrejas daquela época, e aqui a gente entende da necessidade de organização. Não é somente pregar, não é somente sair pregando. Paulo vai focar na necessidade da pregação do discipulado e da organização da igreja. Você entende assim? Amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo tópico. Nós temos agora a situação espiritual. Como era realmente os irmãos ali? A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada. E o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Leia, por favor, o capítulo 2 de Tito, para você entender como era a situação daqueles irmãos, né? Por isso que Paulo manda eles ensinar aquela igreja, como eles deveriam realmente viver. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural e que era característica dos cretenses, certo? Eles eram realmente desleixados, desorganizados. Vou mostrar para você um texto sobre isso. Um outro problema ali é que havia o quê? Judaizantes, rebeldes, mercenários, provocadores de quê? De divisões. Então, era uma igreja realmente cheia de problemas ali naquele lugar. Então, você percebe, meus amados, você percebe aí que aquela igreja precisava realmente de alguém que pudesse estar trabalhando com eles, organizando, colocando as coisas em ordem. O versículo que eu quero citar para você é o versículo 12 desse capítulo 2, que mostra que eles eram preguiçosos. Inclusive, um dos profetas, numa linguagem mais atualizada, chama eles de preguiçosos. Então, essa é uma das razões da igreja ali de Creta ser desorganizada. E Tito chega exatamente para isso, para colocar as coisas em ordem. Tá bem? Leia esse texto. Vamos agora para o segundo tópico. O que nós temos aqui? A institucionalidade bíblica da igreja. Neste tópico, nós vamos entender a instrução paulina, a igreja como instituição e também como organização. Vamos lá? A instrução paulina, o que Paulo fala? Foi por esta causa que te deixei você em Creta, para que pusessem a boa ordem. Então você percebe, Paulo estava interessado somente em pregar? Não. Somente em ganhar almas? Não. Ele queria que as igrejas fossem organizadas. Ele diz, para colocar a boa ordem, falta muita coisa, precisa ser organizado muita coisa ainda. E essa é a tua missão ali. Então você vai entender o quê? Às vezes um obreiro vai para o campo, ele ganha almas para o Senhor Jesus, ele muda, vem outro e dá continuidade àquele trabalho, mas já vai organizando, né? Ali não tem ciclo de oração, não tem escola bíblica, não tem chamadas, não tem livros para registrar entradas e saídas de oferta.
Tudo isso é necessário? Com certeza faz parte da organização da igreja, certo? E outras coisas mais. À medida que a igreja vai crescendo, há necessidade de organização, departamentos, né? Ciclo de oração, grupo jovem, departamento infantil, escola dominical, dependendo do tamanho da igreja, vai sendo organizado outras coisas. E aí a igreja cresce, tem os seus documentos, CNPJ, tem uma presidência, tem uma diretoria e assim por diante, certo? Vamos lá. O contexto da epístola dá a entender o quê? Que aqueles cristãos, eles eram relaxados, certo? Eles tinham ali um descuido, você percebe isso no versículo 12. Ó, como está o texto do 12. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Então, essa era a situação daquelas pessoas. Eles eram organizados? Não. Gostavam somente de comida, eram feras, preguiçosos. Então, uma igreja nessa situação não está bem. Precisa de alguém para organizar. E eu pergunto para você, como é que está a sua igreja, a congregação que você faz parte? É organizada? Está em fase de organização? Você acha que há essa necessidade ou não? Comente aqui, tá certo? Vamos em frente. Ó, e este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sabios na fé. Então, você percebe a instrução que Paulo está mostrando para Tito. Ele está dizendo: eu conheço a realidade dessa igreja e você está aí para colocar em ordem. Repreende severamente isso. Não tolera essas coisas dos cretenses, quem morava em Creta, não é isso? Vamos lá. A igreja como instituição. Podemos definir organismo. O que é organismo? Uma forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Isso é organismo, né? Na eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja, significa ser a igreja o quê? Um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada por quem? Gerada pelo Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo é Deus, é vivo e a igreja é viva. Aí podemos dizer, nós temos um organismo vivo chamado igreja. Mas somente isso é necessário? Não. Precisamos partir para a segunda fase, que é a organização. Olha só, entenda também. Ela é uma instituição divina que veio à existência como? Pelo poder de Deus, é claro. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Esta lição está trabalhando isso. Nós queremos que você entenda a necessidade da organização. Quando se fala em institucionalizar, dá caráter de quê? Institucional, ou de tornar institucional significa estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente o quê? Uma organização da igreja. Isso Paulo já pensava. E nós vamos ter base para isso, que a igreja ela começa a se organizar, tá certo? Vamos entender mais. Ó, organização. Segue alguns exemplos a favor da organização da igreja. Vejamos o que a Bíblia fala sobre isso. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, havia o quê? Havia local e horário e ordem no culto. Isso já mostra o quê? Organização. Não é apenas um organismo vivo, mas já havia organização. Tem horário, deve ter ordem no culto, deve ter decência. Ok. O que nós aprendemos mais? Reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época, né? Vamos encontrar isso aonde? Lá em Atos 14, 23. Já havia reunião
para consagrar presbítero. Também dá para entender lá em Atos 15 que foi realizado um concílio. Nós diríamos hoje que seria uma convenção, assim como hoje as igrejas se reúnem através de uma convenção. A convenção é um ministério onde as igrejas estão ligadas, e essa convenção é para tratar dos assuntos doutrinários, tratar dos seus membros, ingresso de novos membros, ou até exclusão de alguns membros. Então, é assim que funciona já hoje, né, em nossos dias, a forma de uma igreja organizada. Mas a Bíblia já mostra indícios de organização, tá bem? Vamos entender mais, ó. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Entendemos isso onde? Nos capítulos 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios. Então, eles já praticavam ação social lá na igreja primitiva, né? Já entendemos isso, que as igrejas já faziam esse trabalho, e hoje deve ser também ampliado a ação social na igreja. Pensar naqueles que estão realmente precisando. Então, estamos mostrando para você base bíblica de organização. O que nós temos mais? Vamos entender. Ó, havia na igreja de Corinto, que hoje chamaríamos de quê? Comissão de ética. Lá no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz para eles lá, olha, se reúnam. Eu não vou estar presente, mas vocês podem se reunir aí e excluir essa pessoa que está realmente cometendo pecados aí na igreja. Havia um pecado gravíssimo lá na igreja de Coríntios. Leia primeira carta, capítulo 5, para você entender qual era esse pecado. Você sabe qual era esse pecado que está registrado lá no capítulo 5? Se você sabe, comente aqui também, faça o seu comentário, deixe o seu comentário registrado. E quero dizer para você que nós temos uma novidade aqui no canal. Eu vou mostrar lá no final. Vamos mais? Ó, a carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Já encontramos isso lá na carta aos Romanos, capítulo 16. Já dá para entender que havia uma carta realmente de recomendação para mostrar quem era a pessoa, de onde estava vindo, qual era a sua igreja. Isso é bom, não é? Hoje nós temos esses documentos, carta de recomendação, carta de mudança e cartão de membro, né? E registro geral dos membros na igreja. E então, cada vez mais, vamos melhorando, vamos organizando. Há essa necessidade. E isso não vai tirar a espiritualidade de ninguém, tá certo? Precisamos focar no espiritual, mas também na parte da organização da igreja. Você concorda? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos para o último tópico, agora a questão atual. Nós temos aí 3 subdivisões: organismo e organização, experiência pentecostal, vamos entender sobre isso, e é necessário organizar. Tá bem? Vamos lá? Vamos para a nossa apresentação aqui para você entender. Vamos aqui sobre organização, ou melhor, organismo e organização. A ideia nesse tópico aqui é que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e receber as ordenanças eclesiásticas, não é? É claro que, como igreja, a gente vai para o templo com essa intenção, realmente de adorar a Deus, de sentir a presença do Senhor, de falar com Ele, de que Ele fale conosco. Essa é a principal das intenções quando se trata de reunião de adoração, ok? Mas também a gente precisa entender o quê? O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. É somente para a igreja voltar, está tudo bem? Não. Precisa de organização. Você não precisa
né? Ah, eu vou estar nessa igreja hoje, amanhã eu vou para outra, depois eu para outra. Isso também pode acontecer com as pessoas, pode, mas isso é falta de organização. A organização vai nos levando a nós valorizarmos os padrões de conduta, as normas da igreja que nós realmente fazemos parte, da nossa liderança. Tudo isso faz parte realmente da organização, ok? Vejamos. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, né? A terrestre e a celestial. Isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, como está lá em Romanos 13, leia esse texto, como também com as autoridades eclesiásticas, né? Nós temos que obedecer às leis humanas, é claro, a Bíblia recomenda isso, mas devemos também obedecer aos nossos líderes. Há várias recomendações sobre isso, e isso faz parte realmente de uma organização. Você faz parte de qual igreja? Quem é o seu pastor, né? Quem é o seu pastor presidente? Quem é o seu pastor de área? Quem é o seu dirigente? Ou quem é o professor da escola dominical? Isso tudo faz parte de uma igreja organizada, tá certo? Ó, o ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Como igreja, como organização, precisamos estar organizados legalmente diante das leis dos homens. É como uma associação. Para que ela exista de fato, ela precisa ter uma diretoria, ela precisa ter um livro de ata de fundação dessa instituição, deve ter um CNPJ, né, que é registrado na Receita Federal, e assim por diante, está organizado, ter suas finanças, seus recursos, tudo isso faz parte da organização, ok? Vamos para o segundo subtópico. A experiência pentecostal. O que que os nossos pioneiros entenderam sobre essa questão da organização, da a igreja ser ou não uma organização ou só um organismo? Vejamos. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto que não estava ligado realmente a uma denominação, certo? E ainda hoje, aos que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Ainda tem esse pensamento, mas se perguntar, é legal? Não é. Você precisa ser organizado. Você precisa ter uma identidade. Qual é a igreja realmente que você faz parte, né? Ah, eu sou de toda a igreja. Eu vou nesta, na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, na Deus e Amor. É isso? Não existe isso. Não é isso que Paulo quer ensinar. Que você realmente faça parte de uma igreja, que você tenha uma liderança. Eu vi uma coisa linda que eu sempre gosto de citar, parece que é o pastor Bruno que fala sobre isso. Ele diz que se alguém não tem um líder, ele está caído ou vai cair. Todos nós precisamos de uma liderança, certo? Isso faz parte também de uma organização. Você ter um líder, isso mostra que você quer de fato viver uma vida organizada e servir a Deus com fidelidade, se submetendo à autoridade eclesiástica, que é o líder da igreja. Amém? Você entende assim? Faça aí o seu comentário, tá bem? Vamos mais. Ó, é necessário organizar. Foi criado um concílio da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, certo? Isso é importante. Reuniram para tratar, mostrar essa necessidade. No Brasil, não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária das igrejas no país, não é? Nós temos hoje a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, fundada em 1930. Aqui no Maranhão nós temos a CEADEMA, que é a Convenção das Assembleias de Deus no estado do Maranhão. Nos outros estados, assim, tem várias convenções, né?
e assim por diante. Isso é uma forma de se organizar, da igreja estar organizada. Então, nós temos convenção geral, nós temos as convenções estaduais. Em cada cidade há um campo eclesiástico de trabalho, onde tem um pastor presidente, onde tem os pastores auxiliares, onde tem as áreas de trabalhos, onde temos congregações, onde temos dirigentes, diáconos, onde temos professores da escola, líderes de jovens, líderes do círculo de oração, líderes do departamento infantil, de música e assim por diante. Isso é avanço na igreja e é organização. Isso está mostrando a necessidade de uma igreja adorar a Deus, mas também viver de forma organizada. Amém? Você entende assim? Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Vamos para a conclusão, tá certo? Nós temos uma novidade no canal. Observe aqui, se você ver qualquer vídeo do nosso canal aqui, você vai olhar mais abaixo, abaixo do título do vídeo, da descrição, vai ter o seguinte: o que nós temos? Ó, tem compartilhar, depois abaixo do Estudando a Bíblia, compartilhar, valeu, né? Exatamente aqui, nessa parte valeu. Você vai clicar e você vai poder ajudar o canal. Quando você clicar ali, você vai ser destacado. O teu comentário vai ser destacado aqui no canal. O YouTube colocou essa forma de você participar aqui do meu canal com destaque, tá certo? Os seus comentários receberão destaque a partir que você apertar aí no valeu e você se inscrever, conforme registro lá. Faça isso, dá uma olhadinha lá e você vai estar ajudando aqui o canal Estudando a Bíblia. É livre, né? Você decide se quer ou não que o seu comentário seja destacado, mas se você achar necessário, fique à vontade. O importante é você estar aqui aprendendo conosco, né? E também fazendo parte do crescimento do nosso canal através dos seus comentários, do seu like e compartilhando. Eu quero agradecer a você que tem assistido aqui os meus vídeos e para mim é um prazer poder receber aí os seus comentários e cada um que se inscreve para mim é um prazer. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.